Gente, então olha só, Revolução Industrial. O que é o significado de revolução? Revolução é mudança, tá? E a gente parte do pressuposto que mudança para melhor. Mas nós vamos ver essa revolução, essa mudança, né, na maneira de produzir as coisas, ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. Nós vamos ver então os aspectos positivos e negativos. Nós vamos ver como e quando ela surgiu, né, qual o local que vai surgir então essa ideia de revolução industrial, o que fez com que ela surgisse, quais foram os fatores, isso tudo, dentre outras coisas, nós vamos ver a partir de agora. Então, olha só, 1760 a 1860, que vai iniciar aí a primeira revolução industrial. Então, olha só, uma definição do que seria a revolução industrial. Processo marcado pela substituição da energia física, essa energia física animal e humana, né? A gente tem que entender, por exemplo, muitos animais eram utilizados, né? Por exemplo, nos engenhos de açúcar, a gente tem que entender que existia essa força animal e a humana. Então, uma substituição da energia física pela energia mecânica. E a gente tem que compreender já de início que essa substituição vai fazer com que vai haver uma aceleração na produção. A principal característica, portanto, da Revolução Industrial é justamente a mecanização da produção, a utilização de máquinas. A máquina, de forma gradativa, substituindo o homem. Então, olha só, o pioneirismo inglês. Então, qual foi o país que iniciou a Revolução Industrial? A Inglaterra. Por quais fatores, então, a Inglaterra vai ser o pioneiro nessa ideia de Revolução Industrial? Primeiro, acumulação de capitais. Então, a Inglaterra, né, por conta do processo marítimo, as grandes navegações vão contribuir para o acúmulo de capital inglês. E aí, o que vai acontecer também? Os ingleses vão começar a explorar as colônias, né? Fora ali do continente europeu. Essa exploração das colônias vai fazer com que venha aí ocorrer, né? Melhor dizendo, vai ocorrer um acúmulo então de capital que eles vão, obviamente, os ingleses vão destinar esse capital para onde? Para as indústrias, tá? Matérias-primas. O primeiro setor a se industrializar vai ser o setor têxtil, de tecido. Nós vamos ver por quê. Então tinha matéria-prima em abundância. Ok? Nós vamos ver então que essas matérias-primas vão fortalecer. Então são vários fatores. Capital para investir, né? Dinheiro para investir. Mão de obra, nós vamos ver aí na sequência, uma mão de obra disponível. Matéria-prima vão fazer com que a Inglaterra dê o pontapé inicial no que diz respeito a essa revolução industrial. Aí, ó, mão de obra abundante e barata. Por que vai haver uma mão de obra em grande escala, em grande número e barata na Inglaterra? Vai haver, gente, na Inglaterra, algo que ficou conhecido, um fenômeno que ficou conhecido como cercamentos. O que é isso? Os camponeses vão ser expulsos, né, pela rainha, à época, a rainha Elizabeth, vão ser expulsos das terras comunais, as terras que eram comuns ali, que eles cultivavam, plantavam. Eles vão ser expulsos dali. E aí, nessas terras, vão ser criadas ovelhas. E da lã da ovelha, né, a lã da ovelha vai servir para quê? Como matéria-prima para o setor de tecidos. Né? Então, olha só, as terras que foram deixadas por esses camponeses, elas vão ser cercadas pelo governo inglês e vai começar a haver ali a criação de ovelhas, perfeito? Aí, olha só, a lã dessas ovelhas, conforme eu já disse, passou a servir como matéria-prima para as manufaturas têxteis. O que é as manufaturas? As roupas, né, a lã, né, as roupas de lã eram fabricadas à mão. Tá? Então ela vai servir como matéria-prima para isso. Esses camponeses que foram expulsos dessas terras, eles vão ter que correr atrás de novas terras, vão ter que ir em busca da sobrevivência. Então eles vão se deslocar para as cidades para trabalhar nas fábricas, recebendo um salário miserável. Certo? Gente, aliado a esses fatores, a supremacia naval, ou seja, o poder naval, né, de navegação dos ingleses, vai fazer com que eles consigam expandir o seu mercado. Vão ter então um mercado consumidor, por isso vão investir na indústria. Eu vou investir porque eu tenho quem compre de mim, correto? Características mais importantes, então,
dessa revolução? Matéria-prima, as matérias-primas, conforme eu já disse, ferro, carvão, algodão. O setor têxtil vai ser o setor principal, né? Vai ser o setor aí que vai se destacar. Formação de uma nova classe social, proletariado. Quem são esses proletários? São as pessoas que literalmente trabalham nas indústrias, que vão colocar as indústrias para funcionar. Né? Vai existir a figura, então, vai ter a máquina, vão ter as máquinas, mas vai ter o homem por trás desse maquinário, produzindo, fazendo com que essas máquinas funcionem. Olha aí alguns problemas da Revolução Industrial. As pessoas eram submetidas a exaustivas jornadas de trabalho. Pessoas trabalhavam aí de 12, 13, 14 até 15 horas por dia. Lembrar que um dia tem 24 horas. Então trabalhar esse tempo todo, mal dormiam essas pessoas. E um detalhe, recebiam baixos salários. E nas fábricas existia uma exploração do trabalho feminino e infantil. Imaginem vocês, crianças de 7 anos trabalhando 12, 13, 14 até 15 horas por dia. 7 anos de idade. E por que elas eram escolhidas para trabalhar nessas fábricas? Porque essas máquinas, era comum que a lã enrolasse nas máquinas. Então as crianças tinham o tamanho ideal para entrar dentro dessas máquinas e desenrolar essas lãs. Quando elas desenrolavam a lã, a máquina automaticamente ela voltava a funcionar. E aí o que ocorria? Acidente de trabalho. Muitos relatos de crianças que perderam os dedos, perderam a mão nessas máquinas. E essas crianças, né, hoje o trabalho infantil é crime, é proibido, mas as crianças e as mulheres recebiam muito menos do que os homens. Então, além de colocarem aí a vida em risco, existia um preconceito, questão de gênero, né? Olha só, existia uma divisão do trabalho. Cada trabalhador tem um papel específico, uma função, tá? Então, cada trabalhador ali tinha uma função específica. Por exemplo, vamos pensar numa fábrica de calça jeans. Então, tinha ali o trabalhador que caberia a ele cortar o tecido, né, transformando então numa calça. Tinha um outro que punha o botão na calça, o outro colocava o zíper, o outro tingia. E aí isso causava uma alienação no trabalhador. O que é essa alienação? O resultado final, quando o trabalhador pegava a calça, ele não entendia ali que ele tinha participado desse processo. Porque ele sabia o seguinte, a calça chegou para mim e eu só tinha que pregar o botão. Era algo automático, tá? Era uma automatização do trabalho. As indústrias, gente, elas vão gerar uma urbanização. As cidades vão crescer, vai haver um crescimento das cidades, vai ser um imã. As cidades, as indústrias vão atrair pessoas, né? E aí as cidades crescem às margens dessas fábricas. Vou citar um exemplo para vocês. Votorantim, indo para Juiz de Fora, na BR. Ali surgiu uma comunidade que cresce cada vez mais, que chama Igrejinha. As pessoas que estão ali, que vivem ali, muitas delas foram ou são funcionárias da Votorantim. Então, por exemplo, vamos citar a nossa cidade. Se aqui em Lima Duarte resolverem fazer um polo industrial, né, um local para atrair indústria, vai crescer o número de pessoas vindo para cá. Ok? Isso é fato. Alguns problemas decorrentes da industrialização. A industrialização ela gera poluição do ar, poluição dos rios. Enquanto maior as cidades, maior a violência. Então isso vão ser alguns, até mesmo porque não vai ter emprego para todo mundo, não vai ter espaço para todo mundo, né? As chaminés das indústrias vão jogar uma fumaça tóxica que vai aí gerar doenças respiratórias nas pessoas, né? A sujeira, a água ali vai ser despejada nos rios, uma água suja. E são alguns problemas, então. Se pedir para destacar alguns problemas decorrentes da industrialização, aí, ó, poluição do ar, poluição do rio, crescimento da violência, ok? Além disso, gente, vão haver reações operárias. Nós vamos aí ver duas reações operárias que são as importantes, as de maior destaque. O ludismo, o que foi o ludismo? Se pedir para definir o que foi o ludismo. Foi um movimento social ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1811 e 1812. As pessoas que estiveram envolvidas nesse movimento eram contrárias aos avanços tecnológicos ocorridos na Revolução Industrial. Os ludistas
protestavam contra a substituição da mão de obra humana por máquinas. O nome do movimento deriva de um de seus líderes, Ned Ludd. O que Ned Ludd fez? Ele foi lá, revoltado, né, com essa questão da máquina e substituindo o homem, ele quebrou várias máquinas no local onde ele trabalhava. E essa atitude dele serviu de exemplo para que outros fizessem o mesmo, né? Era um recado que eles estavam dando: olha, atenção aí você, patrão, você pode ter muita máquina, porém, se você não tiver alguém para botar essas máquinas para funcionar, nada adianta você ter essas máquinas. Esse era o recado que eles deram. Quebraram as máquinas. É um movimento, então, muito importante nesse contexto aí da Revolução Industrial. Um outro movimento foi o cartismo. O cartismo, ele foi um movimento mais pacífico, né? Caracteriza-se como movimento social também inglês, que se iniciou na década de 30 do século XIX. Inicialmente fundou-se na luta pela inclusão política da classe operária, representada pela Associação Geral dos Operários de Londres. Então eles vão escrever cartas, né, distribuir aí alguns manifestos dizendo que os trabalhadores deveriam ser respeitados, deveriam participar da vida pública, né? Foi um movimento também interessante. Perfeito? Na sequência nós vamos ver a segunda Revolução Industrial. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço.